Salve Deus, meus irmãos, meus mestres, graças a Deus. Vamos aqui falar um pouco sobre pronto-socorro espiritual. O que é um pronto-socorro? Para a gente falar de um pronto-socorro espiritual, nós precisamos ter como referência um pronto-socorro, um hospital de uma determinada região. Todos nós precisamos, ou já precisamos, ou precisamos de um atendimento médico, né? De passar por um pronto-socorro, por um hospital para fazer algum check-up, enfim. Existem hospitais de primeira linha, existem hospitais bem equipados, isso depende muito da condição social de uma região, enfim, etc, etc. Nossa intenção aqui não é falar sobre isto, mas é uma referência que nós estamos usando para que se entenda que um hospital ele tem equipe médica, tem os paramédicos, equipe de socorro, existe equipe de limpeza, enfermeiros, etc, etc. Assim também é o hospital espiritual. Não é diferente nesse ponto. Existe toda uma equipe de espíritos que cada um tem uma função específica para uma determinada linha de trabalho. Na casa do Pai Seta Branca, que é um pronto-socorro espiritual, existe uma indústria de trabalho espiritual de atendimento da mesma forma de um hospital. E ali existem os espíritos, os medianeiros entre os céus e a terra, com as suas incumbências para cada tipo de trabalho, na lei do auxílio, de acordo com o atendimento e de acordo com o trabalho que está sendo realizado ali naquele local. Se fosse nos tronos, como na cura, na linha de passe, na junção, na indução. Existem os espíritos, santos espíritos de Deus, os médicos do espaço, né, que trabalham. E nossa função é trabalhar na lei do auxílio, fazer caridade. E um dia nós fomos pacientes também. Eu estou gravando este áudio, estou falando para médios que são médios da doutrina do amanhecer, né? Por isso é que a linguagem é direcionada para os médios da doutrina do amanhecer. Então nós um dia fomos pacientes e passamos por um processo no qual nós desenvolvemos as nossas mediunidades para sermos socorristas, para sermos prestadores de serviço. E a nossa missão é fazer doutrina. O pronto-socorro espiritual, a casa do Pai, o templo, é um local que foi ionizado, preparado magneticamente, destinado para a prática da caridade na lei do auxílio. Antes de abrirmos um trabalho, o mundo espiritual já está pronto, já está aguardando a nossa chegada para a condução e para a execução dos trabalhos daquele dia. Então, não existe local mais bem preparado para fazer doutrina, para fazer trabalho espiritual do que o hospital espiritual. A casa do Pai Seta Branca é um pronto-socorro. É o local onde a espiritualidade dispõe das ferramentas de trabalho para a prática. Vou falar aqui de um acidente. Acontece um acidente ou acontece um problema com a pessoa. Chama o SAMU, chama a ambulância. E os socorristas chegam, eles imobilizam aquela pessoa, aquela vítima e aplicam os primeiros socorros para chegar aonde? No hospital. Para chegar no local aonde a equipe médica vai fazer os procedimentos necessários para o atendimento, do enfermo. Mas não é feito dentro ali da ambulância. A ambulância apenas ela transporta para o local certo. Não é feito na casa da pessoa, mas sim no hospital. Nós podemos até ajudar a vítima para que ela possa chegar a sã, sã e salva no hospital. Esse é o objetivo, mas não de fazer. Até porque o ambiente preparado é o hospital. Eu digo isso porque eu estou me referindo a alguns médios que, por falta de esclarecimento, por imprudência, resolvem fazer atendimento espiritual em seus lares ou em um outro local que não é a casa do Pai. Terminam puxando para si uma sobrecarga,
de espíritos sofredores, de vibrações deletérias e que vão atrasar e vão prejudicar e vão desequilibrar os seus plexos. E vão ficar numa situação deplorável. Por quê, meu irmão? Quando um médium aparar, um médium de incorporação dá passagem a espíritos sofredores num local que não foi preparado para este tipo de prática, ele vai absorver como uma esponja toda aquela energia que está por perto. E a casa, se for na casa dele ou na casa dela, eles não vão ter mais sossego. Porque toda aquela energia por perto ali vai circular para a casa dele. Os espíritos sofredores daquela região vão sentir que existe um local ali que está tendo um pequeno ponto vibratório. Eles vão correr para ali. E aí, se for na sua casa, na casa de alguém, e essa pessoa não vai ter mais paz. Ela não vai nem dormir mais sossegada. Eu digo isso porque já morei na área do templo e não conseguia dormir direito com o número de espíritos que me perturbavam durante o sono. Agora imagine a pessoa fazer trabalho em sua casa. Não é, não é e nunca será um ambiente favorável para tal. Até porque os nossos lares, as nossas casas, é um ambiente onde a gente vai repousar do dia de trabalho, né? Que temos a nossa liberdade, de assistirmos os nossos filmes, de escutarmos as nossas músicas, recebermos as pessoas. Não é um local para esse tipo de finalidade. O templo foi ionizado, magneticamente preparado pela espiritualidade, até porque antes da gente formar o templo no físico, ele é preparado no etérico, no mundo espiritual, né? E o templo, ele começa a ser preparado no etérico. Depois ele é fixado no plano físico. A espiritualidade, antes da gente se dispor a fazer um trabalho, ela já se preparou antes. E o seu lar não foi um ambiente preparado para isso. E nunca será a nossa casa preparada para essa finalidade. Então isso é perigoso. Outra coisa, médium que fica em casa e não vai trabalhar espiritual e diz assim, eu não fui trabalhar hoje, mas eu fiquei aqui vibrando com os trabalhos da casa do pai, né? Eu não fui essa semana, mas eu sou uma pessoa que tenho muita fé e eu fiquei vibrando. Meu irmão, minha irmã, com certeza, não fique ofendido comigo. Nós estamos orientando para que você possa melhor ter equilíbrio. A sua fé só serve para você. O que serve para Deus é o seu trabalho. O que serve para os nossos mentores são os nossos trabalhos. A fé é para que a gente possa ter força para chegar lá e fazer aquilo que nós temos que fazer. Então, ficar vibrando, dizer que ficou em casa, em outro local, só vibrando, e não foi trabalhar, se você poderia ter ido e não foi, você está negando caridade. E nós, quando entramos para essa doutrina, nós fomos orientados que nós tínhamos mediunidade e que nós precisávamos desenvolver para praticar a caridade para o nosso equilíbrio. Não foi assim? E é assim que é. Então, muita gente esquece a preguiça, bate aquela preguiça, bate aquele peso, né? E aí começa a fazer corpo mole. E aí depois vem as consequências. Porque o médico que não trabalha adoece. O médico que não coloca a sua mediunidade em ação, ele tem problemas e ele vai passar a ficar com sua aura impregnada da energia do magnético animal que ele fabrica na sua corrente sanguínea. Mediunidade. Precisa praticar. Tudo que nós fazemos nesta doutrina, desde o primeiro passo iniciático e as nossas consagrações, tudo que nós fazemos é para nos prepararmos cada vez mais para servir. Hierarquia, trabalho, tudo que nós temos, que nós conquistamos, é para praticar a doutrina, é para servir. E o médico que não trabalha, que não serve, ele passa a ter problemas seríssimos de saúde. Porque a mediunidade é uma ciência. É uma ciência, né? Nós somos cientistas espirituais, né? Das ciências ocultas. Então nós temos que colocar em prática e trabalharmos. Este é um ponto importantíssimo.
O médium que não trabalha, ele não recebe. Não recebe e não doa. E é dando que se recebe, né? Existe a parábola dos talentos. A parábola dos talentos que nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, ele ensina que aquele que pegou o talento e enterrou na terra, porque foi preguiçoso, não teve coragem de trabalhar para multiplicar o talento, já teve um outro que pegou o talento e trabalhou e multiplicou por 2, e por 2 por 4, e assim por diante. Aquele que enterra o talento somente neste mundo material que é na Terra, ele não consegue evoluir. Né? Até porque nossos talentos têm que ser multiplicados no trabalho da lei do auxílio da caridade. Na lei do auxílio da caridade. Trabalhando, nós vamos multiplicando a nossa força-luz. Nós vamos subir os degraus de luz, nós vamos queimando o nosso karma e nós vamos alcançando a nossa evolução, porque o nosso trabalho é em equipe. O nome já está dizendo corrente, né? Corrente indiana do espaço, correntes brancas do Oriente Maior. Uma corrente são vários elos juntos que se formam uma corrente. Um elo solto da corrente, ele se perde. E para que ele possa estar firme, ele tem que estar ali, né? Na corrente, porque todos os trabalhos que são realizados na casa do Pai são realizados em equipe, né? Em equipe. Assim também é os hospitais, né? Tem as equipes de trabalho. Ninguém trabalha sozinho. E o mundo espiritual, ele trabalha em equipe. Nós, aqui no plano físico, trabalhamos em equipe. Para realizarmos os trabalhos, precisamos estarmos como uma corrente, unidos, num só propósito, numa só sintonia, para que possamos concretizar os objetivos que nós estamos em busca. Aquele ambiente foi ionizado, que é a casa do Pai, que é o templo, que é o pronto-socorro para aquela finalidade. Nenhum outro ambiente está pronto para isso. O que acontece? Quando terminam os trabalhos do dia, existe uma equipe no mundo espiritual de espíritos de luz que vem com um fogo etérico para limpar os resíduos dos trabalhos que foram realizados naquele dia. Você vê, tem até uma equipe para isso, assim como tem uma equipe de limpeza, né? Num hospital existe uma equipe para fazer a limpeza do templo. E a nossa casa não foi e nunca será um ambiente para isso. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem muita gente que faz esse tipo de coisa, inverte as coisas e se prejudica. E depois fica sem entender onde é que estou errando, né? Então é preciso que a gente acerte direitinho, que a gente faça as coisas do jeito que é. Outra coisa, a casa do Pai Seta Branca já está dizendo, é a casa do Pai. Não é a minha casa, não é a sua casa. A nossa casa, nós temos as nossas leis, né? É o nosso ambiente que cada pessoa faz da sua casa a sua própria lei como quer. Só que na casa do Pai Seta Branca tem a lei do Pai Seta Branca. E todos os filhos rezam na cartilha do Pai. Não é assim? Porque na casa do Pai tem as leis do Pai Seta Branca. Ali tanto faz, você pode ser uma pessoa alfabetizada ou semi-alfabetizada, todos aprendem porque tudo é prática. Quando nós estamos de uniforme, que nós estamos trabalhando, ali não existe engenheiro, médico, advogado, pedreiro, não. Ali existe médiuns, né? Médiuns que estão praticando. Na casa do Pai, como dizia Mário Sácio, Trinto Muxi, nas suas aulas, só existe lugar para dois tipos de pessoas: o médium e o paciente. Né? O médium é o que está caracterizado trabalhando. Você chegar no hospital, se você viu uma pessoa vestida de branco, todinho, você sabe que ali é um médico, ou um enfermeiro, ou alguém que trabalha no hospital. E quem está sem uniforme é um paciente, ou um visitante que está levando um paciente. Enfim, não é assim? Assim também é na casa do Pai Seta Branca, nos hospitais. Existem os médicos espirituais, né? Os prestadores de serviço e aqueles que estão a receber, e aqueles que estão a doar. A nossa missão é fazer doutrina, meu irmão e minha irmã. A nossa missão é praticar a caridade na lei do auxílio. Essa é a nossa missão. Servir, servir e servir. E nunca nos esqueçamos que
Um dos trabalhos mais importantes desta doutrina são os trabalhos de trono. Os tronos são por excelência. Nós não podemos ficar muito tempo sem trabalhar nos tronos. Por mais que a gente trabalhe em trabalhos iniciáticos, nós não podemos, de vez em quando, ir manipular com o preto velho e com a preta velha, né? Porque nós temos que trocar o fluido, temos que trabalhar na lei do auxílio nos tronos, porque é um trabalho que muito traz equilíbrio para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Muitos mestres se tornam dirigentes, coordenadores, comandantes, mas templo que tem corrente mestre sempre tem a oportunidade da gente ir para o trono, revezar para manter a corrente funcionando. E nós temos a oportunidade de atendermos o desencarnado e o encarnado. É importantíssimo para o nosso equilíbrio. Mesa evangélica, importantíssimo para o aparar, né? É tanto que, o que diz a lei, que antes de a gente trabalhar nos tronos, é importante, é fundamental a gente abrir um trabalho de mesa evangélica. Por quê? Porque é ali que nós vamos dar passagem para os nossos irmãos necessitados que estão a gemer, né? E a buscar o nosso fluido, a nossa evangelização e a nossa luz. Então, meus irmãos, deixo aqui essa mensagem. Não sou melhor e não sou maior, eu sou um dos menores. Tenho uma luta árdua aqui no meu templo, no nosso templo, porque o missionário que se dispõe a colocar a mão no arado, ele não pode voltar atrás. E o nosso tempo é um tempo de terceiro estágio, de corrente mestra, e nós temos muitas obrigações, e é isso que nós fazemos. Somos trabalhadores braçais do Pai Seta Branca, de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós nunca podemos deixar de falar e enfatizar que essa doutrina do amanhecer foi trazido por um abnegado Espírito de Deus, com uma missão singular, chamada Tia Neiva, que chegou nos planos espirituais à condição de Água 4.108, que é um instrumento de Deus que veio trazer essa doutrina para o terceiro milênio, para a nova era, para que possamos chegar, um dia temos aqui nesse plano físico, a cura dos males do espírito e do corpo físico. Nós estamos trabalhando para a evolução deste planeta. A nossa caminhada é longa e requer paciência, né? Como diz o terceiro sétimo. Mas, porém, é a caminhada do Jaguar. Nós pedimos para virmos para esta missão. Não podemos nos furtar de não fazê-la. Se nós nos negarmos a fazermos aquilo que juramos a Deus, nos planos espirituais, aí a gente perde a nossa grande oportunidade, que foi a maior e tem sido de todas as encarnações que nós já tivemos, que é a doutrina do amanhecer. Essa é a nossa chance, é a nossa vez. E nós estamos aqui para isso. Jesus Divino e Amado Mestre nos abençoe e nos ilumine, e possamos ser espadas vivas e resplandecentes por todo esse universo. Salve Deus.